Então, bom dia, meu nome é José Wilson, sou calouro do curso de Medicina do campus Arapiraca. E vou falar sobre o artigo Environment, Ethics and Human Health. Esse artigo ele tem alguns pontos muito interessantes, né, de serem abordados. Primeiramente, ele começa com aquela máxima de que cuidar do meio ambiente é realmente algo muito benéfico ao ser humano. Só que nós geralmente não paramos para pensar que cuidar da saúde humana pode ter impactos, né, no meio ambiente. E é interessante a gente levar em consideração que o impacto ele pode ser positivo ou negativo, né? Depende da ótica que nós estamos analisando. A questão da ética entra em consonância com a questão ambiental quando a gente trata de alguns aspectos políticos e regulatórios na questão da saúde e do meio ambiente. Nós estamos vivendo aqui numa pandemia de Covid e concomitantemente nós temos algumas outras pandemias acontecendo. A pandemia do HIV e a pandemia da cólera. A da cólera, ela traz alguns conhecimentos muito interessantes, né? A questão da prevenção e a questão do saneamento, que é uma questão ambiental muito importante e talvez menos discutida do que deveria ser, é muito importante. A questão do saneamento é muito interessante porque nós temos alguns dados mais conservadores que falam que a cada R$1 que a gente gasta com saneamento, R$4 na saúde são economizados. Eu já vi dados, né, mais recentes aqui de 2017 que falam que esse valor é até maior, é cerca de R$9. Então, são cerca de R$9 que são economizados com R$1 gasto no saneamento. A pandemia da cólera, ela foi reduzida, né? O número de casos foi muito reduzido com a promoção de alguns cuidados relacionados ao saneamento, né? E também a higiene pessoal, né? A questão ambiental está relacionada também com questões éticas no quesito de organismos geneticamente modificados e dos transgênicos, né? Porque, vejamos bem, a introdução de alguns organismos que não estão naquele ambiente naturalmente, vai promover certamente algum desequilíbrio, né? Só que, como nós temos capacidade de manter isso sob controle, é interessante a gente avaliar a viabilidade disso, né? Na África, por exemplo, acontecia um caso de cegueira noturna decorrentes aí da falta da vitamina A. E a introdução dos transgênicos foi muito importante, né, por causa, né, que o arroz que eles fizeram continha a vitamina A. E essa vitamina A pôde diminuir a incidência, né, dos casos de cegueira noturna naquele local. Então, a gente tem aí o caso dos transgênicos sendo utilizados para diminuição de casos de doenças, só que nós também temos a questão da utilização de organismos geneticamente modificados para aumento de produção alimentar, né? Não vou discutir aqui se isso é ou não bom ou ruim, né? Economicamente falando, é uma coisa boa, só que na questão ambiental há alguns princípios que podem estar sendo feridos, né, com a utilização de organismos que não têm comprovação de fazer ou não algum efeito deletério à saúde humana, né? A questão do aumento do número de casos de câncer decorrentes aí da utilização desses alimentos transgênicos é algo aí que assola os debates éticos relacionados a esse tema.
Então, quais princípios seriam esses, né, que seriam feridos com a introdução dos transgênicos, né? O princípio constitucional aí da prevenção e da precaução, né, que é um princípio que fala que se você não tem a comprovação de que algo vai fazer mal para você, você faz o seguinte: você opta por não utilizar isso, porque é mais seguro, né? Você está prevendo um efeito negativo e você está se precavendo de que vai acontecer acontecer alguma coisa ruim com você, né? Só que isso vai muito mais além do que simplesmente, não quero utilizar. São questões de salvar vidas, né? Salvar pessoas da cegueira noturna, devolver a elas a sua visão, por exemplo, como foi na África. É muito mais do que a questão de você, não quero utilizar porque talvez me faça mal. Já está acontecendo um mal para essa pessoa, né? E isso é muito complicado de se debater, por isso que os entraves éticos são muito grandes. Agora, há outras questões muito interessantes, como essa avaliação de risco pode ser feita, né, levando-se em consideração a ética, né? E o artigo ele permeia pela questão dessa regulação política, né, de que se deve levar em consideração, principalmente, se as pessoas elas vão se beneficiar dessa introdução, e também se a questão econômica está sendo maior do que a promoção da saúde, né, propriamente dita, porque a saúde, né, é o bem maior em toda a população, né? Nós também temos a questão do desequilíbrio ecológico causado por causa da introdução desses organismos transgênicos. Só que isso é uma questão aí para ser abordada mais detalhadamente em outras oportunidades, né, que nós provavelmente vamos ter, né? Então eu queria agradecer por esse espaço, por falar aqui, e muito obrigado.